Graça e paz, queridos. Eu sou o Bispo Dorei Padilha, do Sampa Church de Pelotas. Hoje, 2 de agosto de 2021, mais uma vez eu venho até você com a palavra do dia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tema Vidas Ancoradas. Algum tempo atrás, eu fui com a minha esposa dar um passeio num porto desativado aqui da cidade onde moramos, e havia alguns barcos velhos, sucatas, amarrados a uma corda à beira daquele rio, daquele porto. E vi o estado de abandono e fiquei pensando quantas vezes esses barcos já navegaram pelos mares afora e agora estão aqui amarrados a uma corda, apodrecendo aos poucos. Sabe, a vida ela é um oceano, é um mar, cheio de oportunidades, cheio de coisas boas, também tem coisas ruins, é claro. E nós somos o barco que navega nesta vida. Mas às vezes, como aqueles barcos estavam ali amarrados, apodrecendo, os seres humanos têm a tendência de se amarrar a lembranças, a fatos, de se prender a pessoas, a lembranças antigas, mágoas, ressentimentos, dores. E como aqueles barcos, sem poder navegar, sem poder desfrutar, ficam ali ancorados, amarrados, por dias, meses e anos, até que um dia venham se acabar e venham afundar. Assim são as pessoas que ficam presas a circunstâncias, a lembranças, a pessoas que lhe magoaram, pessoas que lhe feriram, a lembranças antigas que lhe fazem você reviver dores, faz você chorar outra vez, são ressentimentos. A palavra ressentimento significa sentir outra vez. E cada vez que você lembra, você sofre, você chora. E nós ficamos amarrados a essas coisas. E quando ficamos ancorados, amarrados no porto da vida, nós não vivemos mais. Ou vivemos só de lembranças amargas e cruéis da vida. Eu tenho algumas passagens das Escrituras que mostram que, na verdade, essas lembranças e estar amarrado a pessoas, e muitas vezes a pessoas, porque há pessoas que nos fazem bem e há pessoas que nos fazem mal. Certa vez uma senhora reclamava muito que estava brigando muito com o marido em casa, e eu conversando com ela me falou que tinha uma amiga, e a minha melhor amiga vive me dando conselho para eu largar desse homem, que esse homem não é para mim, e etc, etc, e todo o conselho que aquela melhor amiga, na concepção dela, estava lhe dando um bom conselho, na verdade não era um bom conselho. O bom conselho seria ela lutar pelo casamento, lutar pela restauração, mas a amiga está dizendo que é muito melhor dar um pontapé para o pai dos seus filhos e partir para outra. E eu me lembro de algumas pessoas que viviam vidas presas a alguma coisa e quando se encontraram com Jesus, elas largaram. Às vezes nós precisamos largar, soltar esta corda, desamarrar, levantar essa âncora que nos prende a lembranças amargas, vazias e tristes da vida e que só nos fazem mal, só nos faz adoecer na alma, no corpo, no espírito, só nos faz chorar, só nos faz regredir. Uma pessoa amarrada não vai a lugar nenhum. Uma pessoa presa no porto, um barco preso, é apenas um barco, mas não pode desfrutar da largueza, da imensidão do oceano da vida. São pessoas que às vezes têm um vazio e se prendem em lembranças, tentam preencher o vazio, alguns bebendo, alguns fumando, alguns se drogando, alguns percorrendo de religião em religião, buscando uma resposta, e aquele oco, aquele espaço, aquele vazio no coração. E todas as vezes que nós temos alguma coisa vazia na vida, a nossa tendência como seres humanos é preencher com alguma coisa que possa tentar parecer com felicidade, ainda que não seja, mas nós ficamos preenchendo aquele vazio e vamos nos prendendo e nos amarrando. Aquela senhora era presa à amizade daquela amiga, daquela vizinha, e todos os dias se encontravam e tomavam café e tomavam chimarrão juntos, e os conselhos eram o mesmo: larga desse homem.
até que um dia ela foi para Jesus. E quando ela foi para Jesus, ela encontra Jesus e percebe que Jesus agora lhe dá um novo sentido de vida. E às vezes nós temos uma ideia errônea sobre a igreja, porque eu vou para a igreja proíbe tudo, né? A igreja proíbe de eu fumar, a igreja proíbe de eu beber, a igreja proíbe de eu fazer aquilo outro, e é muita proibição. Na verdade, a igreja não proíbe nada, e sequer a Bíblia nos proíbe, ela apenas nos orienta. E nós ficamos preocupados em que a igreja vai nos tirar as coisas da onde nós estamos presos e amarrados naquilo. Por exemplo, é muito fácil nós julgar as pessoas. Mas por que alguém fuma? As pessoas fumam porque, primeiro, começam com uma brincadeira, mas depois se tornam dependentes daquilo. Eu já vi muitas e muitas pessoas dizer: eu estou nervoso, eu tomo um cafezinho, fumo um cigarro, me acalma. Deixa eu puxar um cigarro aqui, eu estou nervoso. Você já viu, é comum olhar nos filmes, nas séries, né? Quando aquele camarada chega do trabalho, chega do escritório, da advocacia, chega de algum lugar, ele entra em casa, a primeira coisa, ele tira o paletó e ele corre direto para o uísque e bota aquela dose generosa de uísque e toma para acalmar, para lhe tranquilizar. O que é isso? São pessoas que trazem um vazio e que essas coisas lhe trazem uma sensação de segurança, uma falsa sensação que está tudo sob controle, que aquilo lhe acalma, lhe tranquiliza e até por alguns momentos acalma, mas não resolve. Então nós ficamos presos a essas coisas, ficamos presos a pessoas, ficamos presos a determinadas amizades que às vezes não tem nada de saudável naquela amizade, mas a gente fica preso àquela pessoa, porque aquela pessoa nos ouve, nos escuta, e ainda que os conselhos dela possam não ser bons, mas ela nos ouve, nos escuta, e nós temos uma necessidade que alguém nos escute, do que alguém nos ouça, do que alguém se importe de nos ouvir. E nós vamos, como aqueles barcos apodrecendo, amarrado à beira do rio, à beira do riacho, assim nós vamos nos prendendo a lembranças, a determinadas amizades, a pessoas, a pontos de vista, a filosofias. Vamos nos prendendo a isso para tentar preencher o vazio do nosso coração. Mas quando nós nos encontramos com Jesus e experimentamos a entrada de Jesus na nossa vida, então não é a igreja que nos proíbe de fumar, de beber, disso, daquilo outro, mas nós percebemos que Jesus passa a ser suficiente e que ele não é uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de controle da vida, mas ele realmente é a felicidade plena e verdadeira para as nossas vidas. Em João capítulo 4, versículo 28, a passagem de uma mulher samaritana que vai com um vaso ao poço de Jacó buscar água em pleno meio-dia, e ela se encontra com Jesus na beira desse poço. E Jesus oferece para ela uma água viva. E ela disse: de onde tens água viva? Se eu tenho que vir sempre buscar água aqui. E ele disse: se tu conheceres quem é o que te pede água, ele te daria água viva. E quem beber da água que eu dou, nunca mais torna a ter sede. Ora, Jesus não estava falando da água natural do poço, mas da água do seu amor, da água da sua bondade. E aquele que prova de Jesus não tem necessidade mais de nenhuma outra coisa a não ser Jesus. Jesus não é quase, Jesus é 100% suficiente para nos fazer felizes, para nos dar paz, para nos dar tranquilidade e alegria na vida. A Bíblia diz que aquela mulher, quando tem a conversa com Jesus à beira do poço, ela descobre o maior tesouro da sua vida, Jesus. E ela sai correndo e vai à cidade e grita para todo mundo que ela encontrou um homem, um profeta, que havia dito tudo a respeito da sua vida. E as pessoas curiosas correm até o poço para conhecer Jesus, e lá ouvem a palavra de Jesus e passam a conhecer Jesus. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, quando ela sai correndo para ir na cidade contar que ela conheceu Jesus, ela deixa o cântaro. E esse deixar o cântaro significa: eu não preciso mais disso. Quando você conhece Jesus, você larga de determinadas coisas. Não é a igreja que te proíbe. Você deixa, é um ato espontâneo seu, porque você descobre alguém maior, alguém melhor, alguém suficiente. E aí você passa a perceber
que Jesus é muito melhor do que o fumo, ele é muito melhor do que o álcool, ele é muito melhor do que 1 milhão de coisas que o mundo possa te oferecer. Então não é a igreja que te proíbe, a igreja simplesmente promove você ter um encontro com Jesus. E quando você conhece Jesus, então você começa a largar as coisas. A Bíblia fala que havia um cego sentado à beira de um caminho e um dia Jesus passou por onde ele estava. E alguém disse, Jesus te chama. E a Bíblia diz que ele largou a capa no chão e levantou-se, alguém levou ele até Jesus. Aquela capa, ela era uma doação que o governo dava para os mendigos de rua, porque os mendigos não tinham casa, não tinham abrigos. Então o governo dava gratuitamente uma capa, e aquela capa era a casa dos mendigos de rua. Aquela capa de couro servia para abrigá-los do frio, da chuva e também do sol escaldante do meio-dia. Quando ele é chamado por Jesus, ele solta a capa, ele larga a capa. Em outras palavras, eu não vou mais precisar disso porque eu estou indo ao encontro de alguém que é muito maior do que a capa, de alguém que é muito maior do que o cântaro que me faz levar água para casa. Em Marcos capítulo 1, versículo 18, também está escrito que os discípulos estavam pescando e quando Jesus se encontra com eles, diz a Bíblia que eles largaram as redes e foram após Jesus. Quando a gente conhece Jesus, a gente sempre acaba largando coisas, cordas que nos prendem e não nos deixam viver a vida, não nos deixam desfrutar da beleza da vida. A vida com Deus é linda, a vida com Jesus é maravilhosa. Ainda que existam milhões de pessoas se queixando da vida, porque a vida é ruim, porque a vida econômica não dá, porque o salário não dá, porque minha casa, porque meu casamento, porque minha vida. Mas quando você conhece Jesus, então você conhece o verdadeiro sentido da palavra felicidade, alegria e prazer de viver. Talvez esteja na hora de você soltar esta corda que está lhe prendendo a lembranças, a mágoas, a lembranças tristes, a tristeza, lembrando de pessoas que lhe atrapalharam na sua caminhada, que fizeram você chorar. Solta essa corda, levanta essa âncora e vá navegar uma nova vida com Cristo. Pense bem sobre isso, que Deus te dê um lindo e abençoado dia na presença de Deus. Um abraço desse teu amigo e teu servo bispo Honorei Padilha e até a próxima palavra do dia.